Fala, torcedor tricolor, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal SPFC, o maior do Brasil. Vamos aqui acompanhar, né, o que a mídia esportiva tá falando dessa vitória aí do São Paulo sobre o Juventude. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like aí, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Com você, muito bom dia, o Bruno, os comentaristas e o Fã de Esportes. Sexta-feira passada teve conversa happy hour, como eu chamei, da torcida organizada com os jogadores. O time estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. Com a vitória de ontem, ganhou 7 dos últimos 9 pontos, 4 deles fora de casa contra Bragantino e Juventude, e agora abriu 5 pontos do Santos. É verdade que o São Paulo é um dos 5 times que já tem 16 jogos. Tem muita gente com 15 jogos e até com 14 jogos. Mas com 16 jogos chegou a 19 pontos e agora já começa na zona de classificação para a Sul-Americana a pensar em voos mais altos no Campeonato Brasileiro, que era o primeiro grande objetivo após a chegada do Crespo. Bem, se teve 4 dias de preparação para ir ao sul do país e vencer o Juventude, agora é tudo muito corrido. São Paulo saiu ontem de lá no final da noite, chegou aqui em Cumbica 1 da manhã, no CT às 2, jogadores descansaram aqui no CT, os que jogaram mais de 45 minutos já fizeram um regenerativo e foram liberados. Os demais vão treinar sob o comando da comissão técnica. Domingo já tem o Fluminense no Morumbi, e aí é um jogo também muito importante para que o São Paulo estabeleça essa recuperação no Campeonato Brasileiro e passe a ter um pouco mais de gordura quando chegarem as Copas. E uma delas já chega a semana que vem, jogo contra o Atlético Paranaense no Morumbi, oitavas da Copa do Brasil. Sobre o time, o Alan Franco é aquele que deve voltar, foi preservado ontem, não tem nenhuma chance dos machucados. Lucas Moura, Oscar, Caleri, Luiz Gustavo, ninguém volta no final de semana. O Luciano chegou a 97 gols, o segundo jogador mais longevo do grupo, está a 3 gols de uma marca centenária e tem sido o grande destaque da equipe do São Paulo neste momento. E claro, ainda a diretoria, apesar da recuperação, está monitorando o mercado. Segue atrás de um lateral direito, segue atrás de um zagueiro destro e segue atrás principalmente agora de um meia. É o que tem faltado ao São Paulo. O Rodriguinho até está entrando, mas não é aquele jogador que a torcida sonha como meia para a ausência do Oscar. Então a diretoria trabalha fora de campo e o São Paulo recupera-se dentro de campo com o Hernan Crespo e tem o Fluminense no final de semana. Ótimo jogo, mas um excelente resultado. E o São Paulo, do início ao fim, foi melhor, foi superior do que o Juventude. O time de Caxias jogando em casa não aproveitou a oportunidade. O São Paulo precisava dos 3 pontos, sobe na tabela e o Luciano vai consolidando o bom momento. É um jogador decisivo, né? É um jogador decisivo que a gente sempre comenta para que o mais próximo do gol ele esteja, que ele consegue aí, com suas finalizações, ser esse referencial na ausência de um Caleri, né? Que o São Paulo sente tanta falta. Mas o São Paulo não fez um grande jogo, realmente, não foi um jogo bonito. Mas o que vale são os 3 pontos. E em meio a toda essa dificuldade, lesões, o Crespo, com aquilo que tem em mãos, ele vai encontrando aí um posicionamento melhor para os seus jogadores. A entrada do Ferreirinha mudou, sim. E aí muitos se perguntam por que o Ferreirinha não é titular. Ferreira, ele falou. É Ferreirinha. Ele que falou Ferreira. Quando ele jogar os 90 minutos, aí é Ferreira. Mas enquanto tá jogando pouquinho, Ferreirinha. Então, o Ferreirinha entrou, fez aquela grande jogada e por questões de lesões também não consegue aí manter os 90 minutos. Mas valeu o resultado. Agora é o São Paulo continuar exatamente com essa postura, que o que importa é o resultado e aí depois jogar bem na sequência. Isso daí o São Paulo pode colher muitos frutos. Mas, como eu falei no início, estou cresponizado porque o Crespo... Calma, Cicinho, calma, Cicinho. E fazia tempo que o torcedor São Paulino não via isso, o quê? São Paulo jogava mal e perdia. Dessa vez o São Paulo não jogou bem, o que acontece? Tá ganhando. E isso que é importante. Jogou a vida contra o Corinthians, estavam tudo cansados. Jogaram a vida contra o Jogou Corinthians. a vida contra o Corinthians, jogou bem e ganhou. Jogou mais ou menos contra o Bragantino e empatou. E jogou mal, ganhou, isso tá bom. E os caras de 0x0, era pra ser um 0x0 bem chatinho. Era, mas agora não você foi. Vai falar que o Crespo é o Maresco. Agora. Não, o Crespo é o Guardiola. Mas olha Daqui a só, pouco vai ser contra o melhor que o Abel. Bragantino, o São Paulo não venceu, mas eu gostei do jogo que ele praticou. No Clássico, ele amassou o seu Corinthians. E ontem, num frio, numa condição ruim, conseguiu o resultado. Vai reclamar como? Não, ainda mais vindo Amassar por amassar, o Dorival amassou o Inter. E nós estamos reclamando dele. Você tem que reclamar para ver se dá certo. Porque chega uma hora que você reclama, Cicinho, as coisas acontecem.
Você não viu Que contra o Cruzeiro? loucura! O Dorival Reclamamos amassou contra o Cruzeiro. Inter, segundo você, e o Inter já tá na frente do Corinthians. E o Yuri não jogou mais ainda. Meteu 4 no Inter e não jogou. Mas a verdade é Não, uma foram só. 3 o Tem que Inter, reclamar pra ver 3 se dá gols. certo. Você para de alterar resultado. Anularam 2. Ué, se você quiser, se trouxer Anularam validado 2. aqui, eu Era pra ele repito. ser artilheiro do brasileiro, anularam 2 gols do Yuri. Não, que- o artilheiro que tem renovou, 12 hein? gols, é o Caio Jorge, aí não dava, né? O Yuri renovou com o Coringão, hein? Aí vai sapecar. Mas vindo de um clássico, da maneira como foi, o São Paulo ganhou do Corinthians... Andando. Jogar no frio aí em Caxias, eu acho que valeu pela dedicação dos jogadores. O São Paulo falou um nível técnico um pouco abaixo do que a gente imaginava e esperava do São Paulo. E como a gente fala sempre, o importante é vencer. Ninguém vai lembrar que jogou mal contra o Juventude. O importante é os 3 pontos, São Paulo subiu na tabela e tá saindo ali daquela zona, né, Cicinho? Se prepara as equipes da frente, que o Mas calma Crespo tá vindo também, forte. né? Calma. Se prepara, Calma, a gente Cicinho. empolga. Não se empolga, não. Não, tem que empolgar. Agora, quem tem que se preocupar é o Juventude, que tá ali, tem jogos a menos, mas não sai da zona do rebaixamento. O futebol de ontem, muito pobre, muito ruim, mesmo com as alterações, não surtiu efeito. E o São Paulo, se tivesse um pouco mais de capricho, menos frio, já pegou viagem mais longa, aquela coisa toda, talvez o São Paulo poderia ter saído com um placar até bem mais elástico. Mas, para o São Paulo tá excelente, já é 12º colocado, chega aos 19 pontos e agora, Cicinho, pensa no Fluminense. Tem que pensar no Fluminense, é outra batalha, né? Outro jogo muito Aí é diferente. difícil. Aí sim, aí... Não, mas joga em casa também. Que vem de 3 derrotas seguidas em casa no Maracanã, virou a chave, para cara. Cruzeiro, para Flamengo e Palmeiras. Exatamente. E a esperança do torcedor são paulino é que o São Paulo, dentro de casa, consiga desenvolver o melhor futebol. O ponto positivo é que o Crespo, com toda essa... Eu vou tocar nesse assunto novamente. Com todas essas questões de lesões, os principais jogadores de fora... O Zubeldia passou por isso também. Não, mas a equipe do Crespo é muito mais consistente defensivamente e sabe mais propor o jogo do que exatamente o Zubeldia. Então, assim, o Crespo deu outra... Cara, eu volto lá atrás, eu não queria que o Zubeldia tivesse saído, mas saiu. Chegou o Crespo, eu também não acreditava muito, mas o Crespo está dando jeito. O empenho dos jogadores está sendo outro, isso tem sido bom para o São Paulo. E olha só, que podia trabalhar melhor. Essa tentativa de puxar o protagonismo na ausência de Oscar, de Lucas, enfim, também passa por isso, né, com o Luciano. O Crespo, ele já tenta implementar esse sistema contra o Flamengo, né? Essa ideia desses 3 zagueiros, dos alas, mas a execução, não. A execução foi péssima contra o Flamengo. E aí pode ter sido ideia do treinador, pode ter sido o Flamengo que provocou isso, pode ter sido os jogadores ali na hora de executar, mas dali para frente ele replica de uma outra maneira e começa a dar muito certo, né? E é muito curioso de acompanhar o processo de evolução desse sistema, é tudo muito novo, recorte minúsculo, mas a gente já vê contra um Flamengo não funcionou, o time se encolheu. Contra o Red Bull Bragantino funciona, mas nem tanto com os alas, porque o Enzo também não é um jogador que ataca como o Wendel ataca. Ele precisa fazer essa substituição forçada contra o Corinthians, porque o Enzo sente, né, no aquecimento, entra o Wendel ali de última hora, vai muito bem atacando pelo lado esquerdo. O Corinthians também abdica de jogar, né? O comportamento ali foi de um time que não disputou. E aí sim, agora contra o Juventude, acho que encaixa muito melhor esse jogo muito bem elaborado. Criar essas alternativas dentro do elenco, né? Também. Como o Rodriguinho, que não era usado. Exato. Porque você tem o Oscar, você não tem ninguém ali, um meia. Então o Rodriguinho foi usado. Tem que contratar mais um, né? Não tem jeito. Vai ter que rodar para ganhar ritmo e voltar a colocar o Ferreira no jogo. O Ferreira teve um momento de muito brilho. O técnico anterior não podia colocar o Ferreirinha quando ele estava machucado. Sim. Ué, porque, desculpa, Não, e do quando jeito que a gente colocou está ele, falando, ele também fez gol. Parece que o técnico... Mas ele está reinserindo dentro de um contexto, porque na formação básica que ele está usando, não tem espaço para o Ferreirinha. Ele não tem esse ponta. Não tem o ponta. São 2 centroavantes, você tem 2 alas, você tem um meia, 2 volantes e 3 zagueiros. Você não tem o ponta. Então ele... Mas pode variar, né? Ele está... Então, ontem ele deu um passo que ele não... Como disse a Mari, o recorte é muito pequeno. E ele agora, dentro dessa formação básica, dessa espinha dorsal, ele vai começar a buscar as alternativas. E ainda assim é um ponta, entre aspas, com muito apoio.
né? A gente vê como a jogada é construída com essa aproximação dos jogadores. Então, O Wendel, do Marcos Antônio. exatamente. Então, não necessariamente é o Ferreirinha, ponta resolve, enfim. E aí, acho que vão se apresentando também alguns jogadores chaves para esse São Paulo, como Bobadilla e Marcos Antônio. Talvez ali esteja se criando uma dupla que aí esse meio de campo vai concentrar em torno deles, o que em determinado momento com o Zubeldia, mas por pouco tempo, foi o Pablo Maia e Alisson. Eu vi agora há pouco uma pergunta, apareceu aqui embaixo, né? O São Paulo tem nova cara com Crespo. Estou acompanhando atentamente os comentários sempre maravilhosos de vocês, mas vou repetir aqui uma palavra usada muito pelo amigo Rafael Prats. Calma. Eu conheço esse papo. Você nem falou isso. Vou dar 2 exemplos aqui. Quando o Dorival Júnior chegou no Corinthians, se eu não me engano, no lugar do Ramon Dias, foi isso? Os primeiros jogos, eu ouvi um monte de gente dizendo, olha, o Dorival está mudando, começou acertando a defesa, e só elogios e elogios. Perdeu 2, 3 jogos, jogou mal 1, já querem a cabeça. Vou dar outro exemplo, Fernando Diniz no Vasco. Quando chegou o Fernando Diniz, primeiros jogos, olha, já mudou. Tá dizendo que é o chamado fato novo. Acertou o Vasco, que isso, que aquilo, é uma maravilha. Perdeu 2, 3, tal, já levou pancada na Sul-Americana, isso, aquilo, já tem gente querendo a cabeça. Crespo, tô ouvindo um monte de gente, inclusive amigos me mandando mensagem, olha, não tô, pessoal da Van Tricolor, eu não estou duvidando, porque o Crespo é bom técnico, não estou duvidando do Crespo, tomara para o torcedor do São Paulo continue assim, não estou duvidando do Fernando Diniz, não estou duvidando do Dorival, mas eu já conheço esse papo. Cara, chega, perde 2, 3, muda. Dorival não serve, está estragando o Corinthians. Fernando, o Crespo. Eu conheço esse papo. Ou estou exagerando? Não, você tem razão, Abel. A gente está falando, claro, aqui de um começo de trabalho, né? Muito ainda no início, muito embrionário, mas é um começo que o São Paulo, dos 5 gols que o São Paulo fez na era Hernan Crespo, todos com participação do Luciano. Ou fazendo gol, ou dando passe para alguém fazer o gol. Tem uma tela disso do Luciano. Pode continuar falando que a tela vai aparecer para você, vai. Então, contra o Red Bull Bragantino, os 2 gols do André Silva com participação do Luciano. E os 2 últimos jogos com 2 vitórias, o Luciano fez os 3 gols, né? 2 contra o Corinthians, ontem contra o Juventude. É um jogador que inicia muito bem a era Hernan Crespo. O Luciano, no São Paulo, já viveu altos e baixos, já teve momentos muito bons, momentos muito bons. Luciano representa mesmo, viu, mano? O que falar, viu? Os caras à disposição. O Luciano nem seria titular, talvez, né? Mas nesse momento ele tem jogado muito bem, um jogador que faz uma dupla de ataque com o André Silva, em muitos momentos até ele vira o centroavante, né? Porque é um jogador de finalizar, de acabar a jogada. E é um começo bom do São Paulo em relação ao resultado com o Crespo, nesses 2 últimos jogos principalmente, e bom do Luciano com o Crespo também. Perfeito. E também não estou tirando a validade do que disse a Mari. O assodamento, você diria. Não, e do que disse o Eugênio. Perfeitas as análises. Eu só estou dizendo que eu já conheço. Apareceu aqui à Pensei tarde. que fosse usar, sabe Se qual bobear o Diogo, sabe o Diogo São Paulino? Sei, conheço ele, é da Van também, ele estava na Van Tricolor. Se bobear ele que mandou escrever à tarde. É outro São Paulo. Aí passa 2, 3 jogos, o São Paulo perde. E aí? O Crespo não serve, manda embora. É isso daí. Tem que trocar. Já conheço essas figuras. Vivendo um pouco isso, eu né? já conheço essas figuras. O Flamengo foi uma maravilha, Fala aí. Depois complicou. Eu tenho aqui algumas críticas à terceira ao amigo. Aí, vai. Então vai. Por favor, para mim, pode você, ter. no programa de hoje, pediu a Mari que avisasse o Viola que acabou esse negócio de São Paulo correr risco de rebaixamento. Isso aconteceu. Mas acabou. Confirmo. Aconteceu mesmo. Mas é isso mesmo. Mas não foi isso que você aqui acabou de dizer? Calma, espera, vamos ver. Não, mas deixa eu te falar. Isso é uma contradição, Abel. Não, nenhuma. Com o Crespo, com o Zubeldia, com o Tele Santana, que Deus o tenha, o São Paulo não vai cair. Mas o São Paulo estava na beirinha ali. Tem times muito piores que o São Paulo no campeonato. Por isso que eu estou falando. Mas estava na beirinha. É daí que estava na beirinha. O Internacional estava... O Internacional ficou um mês na zona do rebaixamento. Ganhou 2 jogos, Abel. Ganhou 2 jogos. Você já pode avisar que não vai cair. Aí daqui a pouco passam-se alguns minutos e você, peraí, calma, que eu já vi, que não sei o quê. Parabéns, Abel. Mostra que muda. Você é volúvel. Parabéns. Quem fica parado é posto. Pode achar uma coisa agora, daqui a pouco você acha outra. Além de volúvel, contraditório, o pior de tudo, Abel. Fala. Você tá sendo um baita estraga-prazeres, porque sextou. Torcedor de São Paulo tá animado no final de semana, você vem aqui, peraí, que vai dar tudo errado ali na frente. Não falei nada disso. Tá sendo negativista, Abel. Não falei. Sexta-feira, deixa o pessoal tomar uma cerveja feliz aí, pô.
colocou palavras na minha boca. Eu não falei que vai dar errado. Mas eu falei que se perder 1 ou 2 jogos, vão falar que o Crespo não serve. O cara acabou de ganhar, jogou bem, ganhou do Corinthians, ganhou fora de casa do Juventude. O torcedor de São Paulo tá feliz. Aí você vê, peraí, que ali na frente vai dar problema. Segura a felicidade, peraí. Eu já conheço vocês. Deixa de ser estraga prazer, Isabel. Eu já conheço. Deixa o pessoal curtir a alegria. Gostei da corneta, mas eu já conheço vocês. Eu já conheço vocês. De outros o técnico perde 1, 2 jogos. Tá tudo errado. Abel, a gente não tá comentando aqui o que vai acontecer daqui a 3 meses. Ele tá comentando o jogo de ontem. Então, ontem ganhou do Juventude. Bem. Um dos piores times do campeonato. E que jogou nesse bem, curto mereceu período, ganhar. repito, como disse a Mari, mais uma vez eu vou repetir, porque a Mari precisa sempre ser citada, porque ela acerta... Eu analisando a fase de cada um, a Mari tá em boa fase. Então, ela falou uma frase, Abel, usou uma expressão, Abel, que eu repeti porque ela precisa ser colocada. O recorte é muito pequeno. Isso aí. Parabéns, Mari. Então a gente está analisando o recorte. É isso aí. Mas eu conheço vocês. Você tem uma mania de falar assim, mudou a cara. A gente fala assim... É uma maravilha. Perde 2 jogos, não serve mais. Falou, tem que cair, time jogou tem que muito ser bem. demitido. Eu conheço vocês. O Xavier tá vivendo isso. Eu acho que o problema tá mais com você do que com a gente. Porque quando a gente fala que jogou bem 2 jogos, você já imagina que vai ser campeão. Tá dizendo que é o melhor time do mundo. Eu tô analisando aquele jogo, Abel. Tarde aqui. Qual que foi já mudou a cara do São Paulo. Mudou. Calma. Mudou. Você viu o São Paulo. Você viu o desenho. O São Paulo do Zubeldia terminou mudou o desenho. uma derrota pro Vasco dentro do Morumbi. Mudou o desenho. Que o São Paulo não jogou nada. E a torcida pegava no pé, a torcida reclamava. Mudou. Agora. Que o São Paulo foi eliminado da Libertadores. Mudou o desenho. O São Paulo foi eliminado da Libertadores ano passado contra o Botafogo. Maravilhoso Botafogo, campeão de tudo, brasileiro, Libertadores. Foi um massacre ou foi nos pênaltis? Foi nos pênaltis, mas o Botafogo foi bem melhor nos 2 jogos. O Lucas perdeu pênalti. Foi? Não, senhor. Não, senhor. Claro que foi. Não, senhor. Não. Fala aí, Prato. Fala pra ele. Eu não vou discorrer porque o Ricardinho tá um tempão lá. Não, mas fala pra ele. Eu gostaria. Mas o que acontece é o seguinte. Contra o Botafogo foi outra história. Foi o primeiro jogo Botafogo melhor, bem superior. O segundo jogo, não. Segundo jogo, São Paulo poderia ter virado o jogo no tempo normal. Sim, senhor. No segundo tempo. Finalzinho do jogo. O Caleri perdeu o gol. Finalzinho do jogo ali. Corneta ele, Prato. Prato. Foi melhor tanto no Newton Santos quanto no Morumbi. São Paulo não competiu contra o Botafogo na Libertadores? Você gravou esse jogo direito, Eugênio? Gravei. Mas você gravou até os 30 do segundo tempo. Não. Você não gravou o tempo. Olha só. Você não gravou. Razão pra ele. Não, acabou de me dar razão. No finalzinho. Não, finalzinho não. No finalzinho teve pressão. Não. São Paulo criou chances claras para ganhar o jogo. Mas o Botafogo criou mais. Perdeu o pênalti, inclusive. Nos 2. Segundo, não. Primeiro tempo também. Dominou amplamente o primeiro tempo. Pessoal, foi muito bem. 25 de julho de 2025. Vamos falar do hoje? Então, hoje vocês estão dizendo que... o Crespo, porque o Zubeldia não servia. A fase é ótima. Eu não entro nesse papo de Tô muito vocês. curiosa pra saber a seleção da rodada. Eu tô colocando aqui em relação a você, e muitas vezes... Vamos lá já, tá 12 minutos o Ricardinho lá. Mas ele é bem pago pra isso, pô. Leon, fala pra comigo entrar na hora que a passa pra mim edição o comando. chamava. Vou repetir. 12 minutos que ele tá Fala pra mim aqui o comando do furado programa. aí que o São Paulo vai cair. Acabou esse papo. Até usei uma música aqui, o Papo Furado, dizendo que o samba acabou. Ricardinho tá aqui, ó. Fecha nele. Então tá bom. Só que é o seguinte, Abel, não crie Ricardinho, expectativa. ó. Não tire conclusões jogando pro futuro alguma coisa que está sendo avaliada pelo hoje. Isso vale pra vida, não só pro Essa é uma futebol. questão que muitos torcedores já acham que você falou assim, elogiou um jogo, acha que é o melhor time do mundo. É o momento. É isso que eu tô falando, calma. Então, mas não é ter calma. Eu não posso deixar de elogiar o momento. Sim. Porque alguém vai achar que eu tô dizendo que esse time vai ser campeão. Elogie sem medo do futuro. É isso. Futuro a gente lida amanhã. Futuro. Aí a gente tá aqui diariamente para analisar diariamente. Porque o futebol é dinâmico, né, Prato? Futebol, assim como a vida, vai mudando. De minuto a Uma minuto. surpresa a cada esquina. Não tenha medo das consequências. Faça o que você tem vontade hoje. Eu já pensei muito assim, Amanhã Mari, depois eu quebrei a cara. Mas isso é outra coisa. Ricardo Spinelli, É assim mesmo, 3 jogos difíceis que o São Paulo teve. O homem metendo um português até que... Ele tá se esforçando para falar português. E o Luciano, ele, não sei se é uma impressão minha, mas até nas declarações ele anda falando bastante, porque tem feito muito gol, tem sido jogador decisivo. Até nas declarações ele está se colocando cada vez como uma figura de ídolo do São Paulo, né? Agora fala que teve jogador que se recusou e tal, parece que ele está cada vez mais ganhando tamanho. Ontem, de novo, fez o gol da vitória, Arnaldo, que foi um jogo que, na verdade, o gol do São Paulo não saía, o São Paulo mereceu a vitória, né? Então, quando não estava saindo o gol, estava meio angustiante isso.
o torcedor são paulino. Mas depois saiu, 1-0, dá uma aliviada. O São Paulo acho que jogou sua terceira boa partida seguida, né? O jogo teve algumas semelhanças ao jogo do São Paulo em Bragança, só que a qualidade do Bragantino é muito maior do que a do Juventude, né? Mas o São Paulo, assim como fez em Bragança, tratou de controlar o jogo desde o início. Assumiu, como eles gostam de falar, os argentinos ou o Crespo, o protagonismo do jogo. Acho que tem muito a ver com essa nova formação que o São Paulo tem no meio de campo. A gente fala muito do Luciano, que é o jogador decisivo, o único jogador decisivo do time, né, na ausência dos outros. Mas acho que esse novo São Paulo, do início do trabalho do Crespo, tem muito a ver com Marcos Antônio e Bobadilha, né, que são os jogadores de criação do time, né? Jogam protegido pelos 3 zagueiros e tem uma mobilidade grande. Foi assim contra o Bragantino, foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Juventude. E eles participam de praticamente todos os lances do time de criação e o Marcos Antônio acaba, depois da jogada individual do Ferreirinha, fazendo a jogada para o Luciano marcar no final do jogo. Quando o Crespo fala, era uma partida desafiadora porque a energia, o foco, a mobilização do clássico, elas consomem, era essa a minha dúvida. O que seria o São Paulo além do Corinthians? Porque o São Paulo contra o Corinthians nós sabemos como é. Com o Zubeldia, com o Crespo, com o Carpini, com o Rogério, né, com o Dorival. Como vai ser o São Paulo com um elenco tão curto, com limitações físicas e tal, para um monte de jogos? Não para um jogo da Libertadores ou um clássico. Esse é o desafio da temporada, né? E acho que na primeira partida pós-clássico, o São Paulo se deu bem. Mas é uma coisa que continua, né? Como disse você, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado para isso, o treinador. Mas não só, né? Acho que o São Paulo tem que entender que no domingo, no intervalo de menos 72 horas, tem o Fluminense. Aí, na semana que vem, começa a mata-mata da Copa do Brasil. Como é que vai fazer? Qual que vai ser a ideia? Vai seguir com esse mesmo time que jogou 4 jogos seguidos? Só não é o mesmo time porque na estreia do Crespo no Maracanã o Luciano estava suspenso. Senão, é o mesmo time, mesma base, mesma ideia. E além de os adversários já começarem a conhecer, a mapear, se estão fazendo isso com o Cruzeiro, estão fazendo com o São Paulo também, né? O São Paulo mudou a forma de jogar, mas já dá para entender como o São Paulo joga com linha de 3, com Marcos Antônio Bobadilha, Luciano e André na frente. E o São Paulo, eu insisto, com tanta lesão, com tanta limitação financeira, ele vai ter que fazer escolhas nos torneios que ele tem para disputar. E eu estou curioso para saber como vai ser a Copa do Brasil para o São Paulo, né? Se vai ser como vem sendo com essa direção, joga e depois a gente vê o que acontece, ou se vai ter uma estratégia de priorização e tudo mais. Nessa formação, Tironi, por mais que tenha funcionado bem de novo, tem uma questão clara desde o início na lateral direita, na ala direita, em que o Cédric não consegue preencher as características de um ala, né? Diferentemente da esquerda, quando o Crespo tem 2 opções. E aí, ontem ele foi substituído. Esse talvez seja o problema de um treinador do São Paulo hoje. Ele, para substituir um jogador que não está funcionando, ele olha para o banco e, primeiro, não tem um jogador com as características ideais e ele tem que fazer uma improvisação ou mexer numa coisa que estava funcionando. Foi o que ele fez ontem. Ele tirou o Bobadilha do meio, e era o melhor jogador do time, e botou ele na lateral e trouxe o Rodriguinho para a posição do Bobadilha para tirar o Cédric. Aí o André, que não estava muito bem marcado, vai o Ferreirinha. Curiosamente, eu gosto mais desse jeito. Menos como ponta e mais como atacante. Uma última função. Ferreirinha, ele é perigoso dentro da área. Fora da área, ele não oferece nada, né? E num drible dentro da área, o cara não pode fazer o pênalti, ele constrói a jogada. Então deu tudo certo, está dando tudo certo para o Crespo nesse início. Porque ele também sabe tratar e soube tratar, desde a sua chegada, as coisas de uma forma mais suave para o externo
e com as delimitações claras de responsabilidade para um técnico de futebol, sendo que qualquer técnico do São Paulo assumiria muitas coisas. Imagino todas essas mexidas, essas situações desses 4 jogos que ele comandou, no comando anterior do Zubeldia, acho que o Zubeldia não sobreviveria ao jogo do Flamengo. Então a troca do técnico, o respiro, dá ao Crespo tranquilidade e respaldo junto ao torcedor, à opinião pública, e aos jogadores, para ele arriscar. E ele tem arriscado, tem dado certo em diversas situações. Um exemplo outro dessa mudança é a entrada do Luan. O Luan entrou no final do jogo, com uma forma de reconhecimento pelo esforço, não jogava há 1000 anos pelo São Paulo, ainda está completamente fora de forma, então entrou o Luan, né? Então, o Crespo nesse início tem, acho que ele conseguido lidar com o ambiente e com a tática, mas o cobertor continua sendo muito curto e é muito jogo para pouco jogador. Ô, Massa, tem algumas coisas que chamam a atenção, né? Primeiro, assim, a volta do Marcos Antônio transformou o time, melhorou muito o time, né? Ontem ele jogou muito bem. E, paralelo a isso, o Bobadilla, que não era nem titular e agora é um dos melhores do time, além do Luciano, que está fazendo gol todo jogo, né? Isso é uma diferença grande, né? É um sinal de que o elenco do São Paulo pode ser melhor aproveitado. O Crespo, ele está partindo para uma solução bem simples, né? Mas necessária, que é transformar o São Paulo num time mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Mais forte e menos técnico, né? Ficou claro ontem, o jogo foi bem ruim, né? O Juventude, olha, eu vou contar para você. O Juventude mal conseguiu fazer a pressão que ele está acostumado a fazer, também por causa da postura do São Paulo, mas foi bem fraco o jogo, não gostei da atuação do São Paulo, se justifica, claro, 3 jogos com o mesmo time, né? Com exceção do Luciano, é difícil, tem dificuldade no banco, mas eu não gostei do nível de jogo, da qualidade do jogo, mas dane-se, nessa hora tinha que ganhar o jogo, e ponto, ganhou os 3 pontos e ganhar do Fluminense. O São Paulo abre ali uma boa distância para o Z4 e administra o Campeonato Brasileiro. Para mim, o olhar para as Copas ele pode ser remanejado a partir do resultado contra o Fluminense. Eu não escalaria, se você tem um jogador com alguma dificuldade, já não escalaria contra o Atlético Paranaense, mas o dirigente ele não vai assumir isso. Vamos ver como que o Crespo vai... O Alan Franco já não jogou, né? Pensar isso, né? Entendeu? Como que o Crespo vai pensar. Se ele tiver autonomia total, talvez ele dê uma mexida no time no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas contra o Fluminense não tem escapatória, quase que eu mandei uma escapação aqui, não tem escapatória, ele vai ter que jogar a Vera com todo mundo que tem para ganhar o jogo. Porque aí você respira de vez, momentaneamente, para as próximas 2, 3 rodadas da zona do rebaixamento. Ô, Vessa, o Jefferson Baíci aqui fala, Vessa, cadê o pano para esses caras? Só fazem isso com vocês? Você acha que estão merecendo um pano? Então é isso daí, torcedor tricolor. Pra você que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo. Galera, São Paulo enfrentou o time do Juventude ontem, né? Fez um jogaço pra mim, apesar de alguns comentaristas falar que não foi um jogo vistoso do São Paulo. Eu concordo que não foi um jogo, hiper mega jogo, um jogo tipo o jogo do Corinthians, não. Até porque fisicamente os jogadores tinham se desgastado um pouco, né? Mas pra mim foi um jogo necessário, um jogo onde o São Paulo teve chances claras assim de fazer o gol. E no final ali foi premiado porque tava a todo momento jogando. Não, em momento algum São Paulo estava se omitindo, tocando bola para trás, ficando, sabe aquela troca de passe entre zagueiros que não gera nada? Então, São Paulo não ficou dessa forma. São Paulo ontem foi para cima do time do Juventude. O Crespo tirou o Cédric e colocou o Bobadilla. Cara, eu fico imaginando assim, como é que fica o psicológico do Cédric vendo que ele está sendo substituído por um lateral. Ou por um lateral não, por um volante. E cara, eu no próximo jogo aí contra o Fluminense a gente vai ter essa resposta. Não sei como é que o Cédric vai estar fisicamente.
E eu acho que essa substituição que o Crespo fez vai ser uma substituição que ele vai fazer com frequência, porque o Cédric ontem dos jogadores do São Paulo tudo é o que mais estava abaixo. Eu não sei o que está acontecendo com ele, né? Mas de resto o São Paulo fez um jogo bom, como eu falei, um jogo bom, teve chances. Não é aquele jogo que são chances pontuais. O São Paulo teve muita chance, chute com Bobadilha, chute com Luciano, chute com André Silva. No segundo tempo, mais uma vez o São Paulo indo pra cima e tentando. Aí quando foi no final do jogo foi premiado ali com uma bela triangulação ali que o São Paulo fez. Bobadilha lançando para Ferreirinha dando uma caneta no jogador do Juventude, tocando para Marcos Antônio rolando para Luciano e Luciano fazendo o gol do São Paulo. 1-0 São Paulo, 3 pontos aí pro São Paulo tá ali já desgarrando dessa zona de desconforto aí que tava tirando o nosso sono aí como torcedor do São Paulo. Galera, então é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima aí, valeu!